global por 24 horas, fazendo... Eu vou falar para a Espanha que o Brasil pegou quase todo o meu território. Acorda! Que foi, cara? Cara, nós estamos em uma área. Que área? Área de monstros! Revivi. Bom dia. Ops, quer dizer, boa noite. O que acontece se você tocar em uma nuvem que tá caindo do céu? Alguns acham que é seguro, mas nem sempre isso é verdade. Mas, mano, o que perigoso pode acontecer se eu encostar nessas nuvens? Eu te conto o motivo. Se você acha que eu deveria aqui uma gracinha, curta e se inscreva. E me conta, qual você mais gostaria de ter em casa? Um gatinho ou um cachorrinho? Puxa. Deixe nos comentários juntos vários corações. Às vezes, essas nuvens são apenas neblina ou nuvens baixas, que não representam perigo. Mas em outros casos, isso pode ser vapor ou emissões tóxicas de fábricas que existem por perto e se acumularam em formato de nuvem, que podem ser perigosas se você as respirar. O que acontece se você tocar em uma nuvem que está caindo do céu? Alguns acham que é seguro, mas nem sempre isso é verdade. Mas, mano, o que perigoso pode acontecer se eu encostar nessas nuvens? Eu te conto o motivo, mas antes, se você acha esse ovelhinho aqui uma gracinha, curta e se inscreva. E me conta, qual você mais gostaria de ter em Deixa casa? eu abrir Um gatinho aqui. ou um cachorrinho? Deixe nos comentários juntos com vários corações. Às vezes, essas nuvens são apenas neblina ou nuvens baixas, que não representam perigo. Mas em outros casos, isso pode ser vapor ou emissões tóxicas de fábricas que existem por perto, que se acumularam em formato de nuvem, que podem ser perigosas se você as respirar. O que acontece se você tocar em uma nuvem que está caindo do céu? Alguns acham que é seguro, mas nem sempre isso é verdade. Mas, mano, o que perigoso pode acontecer se eu encostar nessas nuvens? Eu te conto o motivo, mas Escuta a porta! se você acha esse ovelhinho aqui uma gracinha, curta e se inscreva. E me conta, qual você mais gostaria de ter em casa? Um gatinho ou um cachorrinho? Deixe nos comentários juntos com vários corações. Às vezes, essas nuvens são apenas neblina ou nuvens baixas, que não Muito representam engraçado. perigo. Mas em outros casos, isso pode ser vapor ou emissões tóxicas de fábricas que existem por perto, que se acumularam em formato de nuvem, que podem ser perigosas se você as respirar. O que acontece se você tocar em uma nuvem que está caindo do céu? Alguns acham que é seguro, mas nem sempre isso é verdade. Mas, mano, o que perigoso pode acontecer se eu encostar nessas nuvens? Eu te conto o motivo, mas antes, se você curta e se inscreva. E me conta, o que você mais gostaria de ter em casa? Deixe nos comentários com vários corações. Às vezes, essas nuvens são apenas neblina ou nuvens baixas. Sério que... Em outros casos, pode ser vapor ou emissões tóxicas de fábricas que existem por perto, que se acumulam em formato de nuvem, podem ser perigosas se você as respirar. O que acontece se você tocar em uma nuvem que está caindo do céu? Alguns acham que é seguro, mas nem sempre isso é verdade. Mas, mano, o que perigoso pode acontecer se eu encostar nessas nuvens? Eu te conto o motivo, mas antes, se você acha esse ovelhinho aqui uma gracinha, curta e se inscreva. Qual você mais gostaria de ter em casa? Um gatinho ou um cachorrinho? Deixe nos comentários juntos com vários corações. Às vezes, essas nuvens são apenas neblina ou nuvens baixas, que não representam perigo. Mas em outros casos, isso pode ser vapor ou emissões tóxicas de fábricas que existem por perto, que se acumularam em formato de nuvem, que podem ser perigosas se você as respirar. O que acontece se você tocar em uma nuvem que está caindo do céu? Alguns acham que é seguro, mas nem sempre isso é Itens verdade. demais. Mas, mano, o que perigoso pode Itens acontecer se eu demais. encostar nessas nuvens? Eu te conto o motivo, mas antes, se você acha esse ovelhinho aqui uma gracinha, curta e se inscreva. E me conta, Itens qual você mais demais. gostaria de ter em casa? Um gatinho ou um cachorrinho? Deixe nos comentários juntos com vários corações. Às vezes, essas mesmo nuvens que tá? são apenas neblina ou nuvens baixas, que não representam perigo. Mas em outros casos, isso pode ser vapor ou emissões tóxicas de fábricas que existem por perto, que se acumularam em formato de nuvem, que podem ser perigosas se você as respirar. O que acontece se você tocar em uma nuvem que está caindo do céu? Alguns acham que é seguro, mas nem sempre isso é verdade. Mas, mano, o que perigoso pode acontecer se eu encostar nessas nuvens? Eu te conto o motivo, mas antes, se você acha esse ovelhinho aqui uma gracinha, curta e se inscreva. E me conta, qual você mais gostaria de ter em casa? Um gatinho ou um cachorrinho? Deixe nos comentários juntos com vários Pula, corações. pula. Às vezes, essas nuvens são apenas neblina Você ou está nuvens ferrado. que não representam perigo. Mas em outros casos, isso pode ser vapor, Você ou emissões está tóxicas de fábricas ferrado. que existem por perto, que se acumularam em formato de nuvem, que podem ser perigosas se Você você as está respirar. ferrado. Tocar em uma nuvem que tá caindo do céu. Alguns acham que é seguro, mas nem sempre isso é verdade. Mas, mano, o que perigoso pode acontecer se eu encostar nessas nuvens? Eu te conto o
um motivo, mas antes, se você acha esse ovelhinho aqui uma gracinha, curta e se inscreva. Me conta como você mais gostaria de ter em Tem casa. um vazio. Um vazio completo. Ai, ai, Podem ser perigosas se você as respirar. O que acontece se você era Alguns brincadeira, acham que é seguro, mas mano. nem sempre isso é Me verdade. trollou? Mas, mano, o que de perigoso pode acontecer se eu encostar nessas nuvens? Eu te conto um motivo, mas antes, se você não faz, o que acontece se você tocar em uma nuvem que tá caindo do céu? Alguns acham que é seguro, mas nem sempre isso é Daqui verdade. nunca uma Mas, mano, nuvem caindo. Se ela nunca vai cair. Não fale com esse pombo no Roblox às 3 da manhã, ou você pode perder sua conta. Esse garoto acordou em uma sala de aula vazia, porque todo mundo já tinha ido embora. Mas quando estava prestes a sair, teve uma ideia. Primeiro ficou na frente do quadro e começou a imitar o professor. Depois, entrou na sala do professor e encontrou as próximas provas, copiando tudo no caderno. Antes de ir embora, ainda colocou um vírus falso no computador. No dia seguinte, quando o professor ligou o computador, acabou tendo que mandar todo mundo pra casa. E o mesmo pode acontecer na sua sala se você não deixar o like. Esse garoto acordou em uma sala de aula vazia, porque todo mundo já tinha ido embora. Mas quando estava prestes a sair, teve uma ideia. Primeiro ficou na frente do quadro e começou a imitar o professor. Depois, entrou na sala do professor e encontrou as próximas provas, copiando tudo no caderno. Antes de ir embora, ainda colocou um vírus falso no computador. No dia seguinte, quando o professor ligou o computador, acabou tendo que mandar todo mundo pra casa. E o mesmo pode acontecer na sua sala se você não deixar o like. Esse garoto acordou em uma... Onde vocês roubam meu doce? Ele ficou bem confuso. Ok, eu vou explicar o que aconteceu. Quando estava de noite, eu havia ido comprar alguns doces. Então eu negociei e ainda paguei à vista. Daí quando amanheceu, eu fui buscar os doces, eles haviam desaparecido. Ela... Onde vocês roubam meu... Ah, aí o bicho. Caso você veja um cadeirante sem conseguir descer por uma calçada rebaixada, porque um veículo está estacionado no local de descida para pessoas com deficiência, acione um guarda. Ele irá e aplicará uma multa no carro estacionado. Assim, essa pessoa nunca mais faz isso. E se você gostou do vídeo, segue aí. Caso você veja um cadeirante sem conseguir descer por uma calçada rebaixada, porque um veículo está estacionado no local de descida para pessoas com deficiência, acione um guarda. Ele virá e aplicará uma multa no carro estacionado. Assim, essa pessoa nunca mais faz isso. E se você gostou do vídeo, segue aí. Caso você veja um cadeirante sem conseguir descer por uma calçada rebaixada, porque um veículo está estacionado no local de descida para pessoas com deficiência, acione um guarda. Ele virá e aplicará uma multa no carro estacionado. Assim, essa pessoa nunca mais faz isso. Se você gostou do vídeo, segue aí. Caso você veja um cadeirante sem conseguir descer por uma calçada rebaixada, Tira essa árvore gigante. está estacionado no local de descida para pessoas com deficiência, acione um guarda. Ele Ai. terá uma multa no carro estacionado. Assim, essa pessoa nunca mais faz isso. E se você gostou do vídeo, segue aí. Caso você veja um cadeirante sem conseguir descer por uma calçada rebaixada, porque um veículo está estacionado no local de descida para pessoas com deficiência, acione um guarda. Ele virá e aplicará uma multa no carro estacionado. Assim, essa pessoa nunca mais faz isso. E se você gostou do vídeo, segue aí. Caso você veja um cadeirante sem conseguir descer por uma calçada rebaixada, porque um veículo está estacionado no local de descida para pessoas com deficiência, acione um guarda. Ele virá e aplicará uma multa no carro estacionado. Essa pessoa nunca mais faz isso. E se você gostou do vídeo, segue aí. Caso você veja um Eu já cadeirante disse sem pra conseguir tirar descer essa por uma árvore. calçada rebaixada, porque um veículo está estacionado no local de descida para pessoas com deficiência, acione um guarda. Ele virá e aplicará uma multa no carro estacionado. Assim, essa pessoa nunca mais faz isso. E se você gostou do vídeo, segue aí. Caso você veja
Sobe aqui. Cadê a parte secreta? Pera aí que eu vou encontrar logo. Logo, gente. Tá bom. Eu não consegui achar. É sério mesmo? Vamos jogar um Roblox. Aqui, ó. Finge que o Jean aqui. Galera, finge que o Jean tá aqui no Roblox. Aqui. Dá uma mão vermelha. Aqui. Aqui, puxa. Agora entendi. Puxa. Aqui, ó. Você pode pular este vídeo, mas se seu pai significa Não, sai. e compartilhe isso imediatamente. Se você realmente ama seu pai de todo Abre. deixe um coração nos comentários. O seu burro. G. Tu tem que tirar a varinha. Isso aqui. Não, a gente vai morrer. Não, seu doido maluco. Tem esse painel aqui, pula. Dias se passaram, mas seu filho nunca voltou. Durante semanas Meu pai do céu. Tutuzinho. Então algo inesperado aconteceu. Mas espere, se o dinheiro é mais importante para você do que seu pai, você cola no topo do dente antes de enfiar uma gengiva. Quando ela era criança, sua mãe foi ao dentista. Pega, seu burro. Ela morreu logo depois. Aqui, peguei. Eu tô controlando esse negócio. Ele se chama Grab Pack. Mas os nossos braços que são Grab Pack. Aqui. Ele saiu de perto discretamente enquanto ela continuava ali, achando que ainda estava. Percebe e leva um belo susto, mas no final ele. A pegadinha virou algo que ninguém esperava. E decidiu fazer uma brincadeira. Ele segurou ela, mas ao invés da e o mais bizarro, ela nem percebeu que ele Puxa e faz. E pula. até que Aqui. leva um belo susto. Mas no final, ele surpreende todo mundo e pede ajuda. Essa pegadinha foi algo que ninguém esperava. Esse garotinho estava no meio. Ai. Virou algo que ninguém esperava. Esse garotinho estava Troca de mão. Pula. falso. E o mais bizarro, a galera ela percebe e leva um belo susto. Mas no final, todo mundo impede ela. Esse garotinho estava no metrô ao lado da estrada. Ele saiu de perto estava ali achando que ainda estava com ele. A galera ao redor já estava segurando o vidro. Leva um belo susto, mas no final que ninguém esperava. Ao lado Já abriu. ele segurou a mão dela, mas ao invés da própria Abriu outro. ele saiu de perto discretamente enquanto ela continuava ali achando que ainda estava com ele. A galera ao redor já e leva um belo susto, mas não esperava. Esse garotinho e decidiu fazer uma brincadeira. Ele pegou a mão dela, da própria mão, com um braço falso. Discretamente. Estava com ele. A galera ao redor
continuação em breve.